Saúdo a mesa e agradeço ao Congresso e ao professor Eduardo Franco o convite. É uma honra estar convosco e neste bocadinho uma reflexão que parte exatamente pelo desafio que o tema do Congresso nos congrega e que é sobre a globalização e portanto, agora com este desafio do nosso Presidente da Mesa, o enquadramento já estava, agora penso que até foi de propósito para que pudesse ser aqui inculcado, porque é exatamente sobre a globalização e neste momento que atravessamos a nível mundial, com uma indústria 4.0, fomos beber ao Padre Manuel Antunes que inspiração é que nos podia dar para interpretar a fase da história em que vivemos. E o título Poder é sobre a legitimação do poder e na parte final desta reflexão encontramos a chave que o Padre Manuel Antunes nos permite decifrar, em que num tempo em que tudo é muito efêmero e rápido, muito, como bem sabemos, pela indústria 4.0, alicerçado no digital, é exatamente pela participação e corresponsabilidade que encontraremos a chave para dar resposta àquilo que nos é exigido atualmente. Numa sociedade global e globalizadora, não parecerá descabido, citando Padre Manuel Antunes, meditar sobre o poder, a sua essência, as suas ambiguidades, as suas funções, as suas formas de legitimação, as suas motivações. E é a partir desta afirmação que alinhamos esta reflexão para partilhar convosco e serviu também para podermos refletir, e portanto foi mesmo a partir do Congresso, refletir sobre a legitimação do poder no caso concreto do exercício do mesmo e na prática de políticas públicas. A reflexão tem três momentos: o poder globalizante, três pequenos pórticos, depois a globalização do poder e, finalmente, a esfera pública, uma esfera pública que nos remete para a era 4.0, uma era digital. O primeiro ponto, o poder globalizante, partindo da premissa que, durante a era medieval, o poder e a legitimação do poder é de origem divina e que prevaleceu sobre César, a legitimação do poder encontra, pós-era medieval, uma notável configuração histórica em duas obras clássicas da filosofia política, de Kantorovsky e Montesquieu, que marcam a transição entre o antigo regime e os regimes liberais pós-Revolução Francesa e a implantação das repúblicas. Os dois corpos do rei revolucionou os estudos políticos medievais e mesmo modernos. A Idade Média era estudada para identificar o advento do espírito leigo em detrimento do religioso. Ora, para mostrar como as realezas nacionais se expandiram em prejuízo do poder imperial. Ou ainda para expor os conflitos entre o Papa e o Imperador. Em suma, um progresso era avaliado segundo o avanço do espírito leigo sobre a teologia, do poder civil e quase poder-se-ia dizer do nacional, em detrimento do universal, imperial e pontifício. Os reis medievais tinham um corpo físico, visível, carnal, e um corpo jurídico, invisível, simbólico. Um era o homem em concreto, o outro a função. Este último nunca morria. A polis, tal como o rei medieval, segundo as teses de Kantorovsky, tem sempre dois corpos. Tem por um lado um corpo natural, o politicum, e o sujeito à paixão e à morte, e por outro um corpo político, mysticum, que nunca morre. A separação ou a tripartidação dos três poderes, na teoria de Montesquieu, o espírito das leis, foi criada a partir de influências da filosofia antiga, como bem sabemos, como a política de Aristóteles e, posteriormente, de Locke. Porém, nenhuma obra anterior explica, de forma mais coerente e detalhada, a instrução de um Estado regido sobre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Montesquieu sintetiza, ao longo do percurso, por encontrar uma forma de governo que não favorecesse tiranias nem absolutismos, para obter uma igualdade de direitos entre todos e um Estado justo e democrático, como meio para se obter uma sociedade mais justa. Em Portugal, é o segundo pórtico, com a Constituição de 1822, aprovada na sequência da Revolução Liberal de 1820, começa um movimento que materializa a mudança para a Idade Moderna.
Zília Osório de Castro e Manuel Borges Carneiro e o Bintismo, aprofunda essa transição. A ideia de uma Assembleia Parlamentar enquanto órgão de representação nacional, por oposição à concepção das cortes tradicionais, representando as três ordens do reino, clero, nobreza e povo. Chega a Portugal no século XIX com as invasões francesas. Neste projeto constitucional, de um grupo de afrancesados, simpatizantes das ideias da Revolução Francesa, estavam já lá claramente expressos princípios tão claros como o liberalismo, como a igualdade perante a lei, salvaguarda da liberdade individual do culto, a justiça fiscal, sem exceção de alguma pessoa ou classe, liberdade de imprensa e instrução pública. Preconizava-se o princípio da divisão tripartida dos poderes, em que o poder judicial devia ser independente e o poder executivo assistido por um Conselho de Estado que não podia obrar senão por meio de ministros responsáveis. Relativamente ao poder legislativo, pedia-se a instituição de um Parlamento bicameral, sendo representantes da nação eleitos pelas câmaras municipais, de acordo com os nossos antigos usos, legislando as duas câmaras em concorrência com o Executivo. É importante salientar, apenas para mencionar esta refundação e na legitimação do poder pós-era medieval, depois dessa antiguidade greco-romana e do movimento partidário, que a mudança de regime protagoniza igual mudança na concepção de poder. Se na monarquia o poder era otorgado num princípio divinista, a igualdade de direitos e a liberdade individual atribui a cada pessoa, a cada cidadão, o poder de decidir e a estrutura representativa de o concretizar. Nascem assim, nessa estrutura representativa, os partidos. Para garantir a representatividade, neste período, constituem-se vários partidos, mas agrupados, essencialmente, como bem sabemos, no Partido Progressista Histórico e o Partido Regenerador. Os partidos, passando ou acelerando um bocadinho todo o século XX, os partidos acabam por a sua pulverização com o pós-25 de Abril e com as alterações revolucionárias ao regime vigente, considerando militância progressiva a nível local, agregando a contestação, acusando de comprometer instituições, gladiando-se entre si, de gerar dúvidas naqueles que participam de forma ativa no exercício do poder que é otorgado ao povo. A política de alianças partidárias provoca contínuas crises de governo, dificultando as relações entre o Executivo e a Assembleia representativa ou a Assembleia Parlamentar, a Assembleia da República, e as necessidades de recursos sucessivos atos eleitorais. A estabilidade social e económica faz emergir novas forças sociais, dotadas de uma capacidade económica e vontade de expressão política efetiva, que o sistema político parlamentar vigente muitas vezes parece não assegurar ou não abarcar na plenitude. É neste contexto, sobre a legitimação do poder que nós vamos atravessando, que surge um segundo aspecto, a globalização do poder. Se os partidos não dão resposta, os cidadãos procuram-na e as ferramentas, nomeadamente as ferramentas da participação em linha, online, e com este advento da indústria 4.0, acaba por absolutizar tudo naquilo que pode ser a opinião de cada um, como bem sabemos. Os contextos, o devido histórico, a velocidade do mundo e das sociedades, a evolução, trazem à res pública uma complexidade cada vez mais voraz. As modas, poderíamos dizer, de Lipovetsky. Por ideologismo, por desejo de emergir acima do caos do mundo, por necessidade de segurança no inseguro da vida, por evasão de constrangimentos a que obrigam, por um lado, as malhas de uma sociedade altamente digitalizada, por outro, acresce que a disponibilidade e a objetividade de novas técnicas dão poder à opinião que labra atualmente como um incêndio em floresta ressequida. Há quem, além de todos os ecumenismos proclamados, existe de facto declarada, ou pelo menos uma tentativa de fomentar uma luta ideológica de sociedades, globais ou não, de pequenos grupos ou indivíduos. Essa luta nem sempre é fator de progresso e muitas vezes até é de mal-estar no mundo de hoje. E o mal-estar gera desconfiança. E a desconfiança expressa-se em três mundividências. A abstração, a mais perigosa na polis, nas sociedades e nos grupos sociais, porque é potencial campo de política indefinida. A abstenção, a caminhar perigosamente para a ilegitimidade do modelo de democracia representativa, dado o grau ou a percentagem com que vamos assistindo, e a manifestação, porque o coletivo não se revê em quem deve dignificar, nem atenua a individuação, não a protege, antes a persegue, potenciando-a desmesuradamente.
Esta perseguição diz respeito àquela cota de realidade pré-individual que o processo de ação concertada não resolve ou não ajuda a resolver. Por isso, o indivíduo, ao não sentir resolvido o que motivou em ambiente coletivo, volta ao estado de pré-individuação, em si mesmo, e procura outra forma de se dizer ao grupo através da rede online, de estar em linha com o mundo inteiro. Há um novo processo de construção social de realidade, diria Berger. Crescente exigência por parte dos cidadãos de transparência e participação. Há uma reconceptualização da polis, intrinsecamente ligada à proposta em que a legitimidade dos processos políticos da tomada de decisão, formação da vontade, depende de uma manifestação pública política influente, formação da opinião. E esta, numa nova era social, em rede, indústria 4.0, obriga à revisão da legitimação dos próprios poderes constitucionalmente providos e a novos meios de corresponder à expressão das vontades, não ocasional, ciclos de atos eletivos, mas sistémico, na decisão dos representantes das mesmas. E é aqui que fazemos uma reinterpretação daquilo que poderá servir como tese de estudo para a forma como vamos concluir, citando o Padre Manuel Antunes. É uma revisitação, uma reinterpretação da esfera pública e da esfera pública numa sociedade digital, uma sociedade 4.0, inspirados em Habermas. O intuito de transformar o que não funciona, mas não sob premissas exclusivamente técnicas, mas também de interlocução social, proporcionará uma cultura de responsabilidade e melhoria contínua. Torna imperiosa a opção por uma corrente de pensamento que permite responder na prática ao que a opinião pública emite em tempo real, em linha. Daí, mas não só, a opção por uma reinterpretação de Habermas. A teoria da ação comunicativa dá sustentabilidade à mudança da função política da esfera pública, do jornalismo, das pessoas privadas que escrevem, aos serviços públicos de meios de comunicação de massa, propaganda como função da esfera pública, a refuncionalização do princípio da publicidade, a esfera pública produzida e a opinião não pública, o comportamento eleitoral da população, a esfera pública política no processo da transformação do Estado de Direito Liberal em Estado de Bem-Estar Social, que obriga a uma nova representação da esfera pública no século XXI. A relação entre este conceito de esfera pública e a teoria da democracia deliberativa constitui uma outra dimensão fundamental que destaca 3 grandes tipos de direitos em que a definição da esfera pública do século XXI, bem como das suas funções, seria garantida constitucionalmente. Os direitos relativos à esfera das pessoas privadas, enquanto um público em debate crítico e racional, a liberdade da opinião e da expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de associação e de reunião. O direito básico ao que se refere às transações, nomeadamente à propriedade intelectual. E o direito ao anonimato, à não existência, que diz respeito ao estatuto de cada indivíduo enquanto ser homem livre, inviolabilidade do local de residência dos seus próprios dados. Por fim, a razão comunicativa remete não para o nível de agente social individual, nem para um plano de ator social coletivo, mas para um domínio de linguagem corrente cotidiana que estrutura as formas de vida social e possibilita a interação simbólica e real entre os diversos atores sociais. Recordando como Habermas repensou a esfera pública com novas categorias, ganhou e ganha relevo a ideia de sociedade civil contraposta ao âmbito do mercado e do Estado constituída por movimentos, organizações e associações mais ou menos autónomas. Na sociedade civil originam-se esferas públicas diversas, conforme o caso analisam-se através dos meios de comunicação em massa e na rede social da sociedade em linha. Neste processo, as discussões passam a sofrer geralmente um processo seletivo de informação e argumentos que se coadunam com as tentativas de disponibilização exigidas pelos sistemas políticos. A esfera pública origina novas interpretações da política e das políticas e implica, portanto, a transformação na concretização das mesmas, um proto-ontos, uma pré-conceitualização. A era digital concebe uma opinião pública e publicitada reativa, em tempo real, mas também conhecedora e fundamentada, com capacidade de incursão, geradora de massas não convencionais e, num estádio superior, devolve o poder à maioria real. A maioria deixou verdadeiramente de estar representada, entre aspas, nos poderes eleitos, nas maiorias representativas, que, por sua vez, são mecanismos de bloqueio e exigências de uma sociedade global na qual já não se revêem. E, para concluir, há uma efetividade não dominada
consolidado pela constante de não desarmar, fortalecida pela oposição e posição numa indústria 4.0. Todos nós sabemos e vamos sentindo aquilo que vão sendo as notícias falsas, a construção de programas que não foram sufragados e a legitimidade ou a falta dela para estar à frente daquilo que é o poder clássico, tradicional e democraticamente eleito. Têm de ser admitidas outras presenças em princípios de alteridade, solidariedade e subsidiariedade. Quando o outro começa a ser visto não como inimigos ou um hostis, como um sócios e até um fráter, começará a ser levantado o bloqueio que representa o espírito fechado que se vê nos partidos ou nas sociedades atuais e na esfera pública, na opinião pública, nos organismos variáveis de participação. O poder, numa sociedade 4.0, e recorrendo a Padre Melo Antunes, está numa esfera pública em direto, onde é preciso reformar partidos, da participação social em assembleias municipais, de políticas novas nos parlamentos, de ouvir verdadeiramente aqueles que votam, que se sentem responsáveis. Constrói-se, assim, uma sociedade da coexistência à convivência, da convivência à colaboração, e para dar resposta a este mundo global e em linha e permanentemente ativo e reativo, de colaboração à participação, da participação à corresponsabilidade. Muito obrigado.